Nós temos pregado aqui por um tema, proclamação do reino. Eu coloquei esse nome exatamente pela data de hoje, né? Hoje é dia 15 de novembro e comemora no Brasil a proclamação da República. A proclamação da República foi uma data muito importante, há mais de 100 anos atrás, se eu não me engano. E teve uma data ainda mais importante do que a proclamação da República, que foi a proclamação do reino. E nós falamos sobre a proclamação do reino quando nós estudamos e lemos Mateus 5, 6 e 7, que fala sobre o Sermão do Monte, que é quando Jesus sobe ao monte, junto com os seus discípulos. Naturalmente, uma multidão também o segue, mas ali ele ensina os discípulos sobre os valores do seu reino, os valores do reino que Jesus estabeleceria na terra. Por isso que nós demos o nome para essa série de pregações de proclamação do reino, porque Jesus proclama o reino dele na terra junto aos discípulos. No capítulo 5, nós já falamos aqui alguns domingos atrás, inclusive está no YouTube, depois se você quiser você pode acompanhar lá pelo nosso canal do YouTube, sobre as bem-aventuranças, né? Então Jesus mostra que bem-aventurado, que significa ter alegria plena, são 9 marcas, né? Então ele fala que bem-aventurado os humildes, né? Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, pois verão a Deus. E ele vai por 9 pontos, Jesus vai situando o que é as bem-aventuranças. Depois disso, os fariseus e os escribas, os homens que seguiam a lei, perguntam para Jesus, né? Mas, então se é bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado os mansos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para que a gente cumpre a lei? E Jesus explica, olha, eu não vim para destruir a lei. Eu vim para cumprir a lei, né? E foi sobre isso que nós falamos a semana passada. Quando Jesus entra nesse assunto, é interessante, porque ele, do versículo 21, se você tiver uma Bíblia aí, quiser abrir a sua Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 21, que é o que eu vou estar falando hoje, do versículo 21 ao versículo 48, Jesus vai descrevendo como que ele interpreta algumas leis. Porque lá no Velho Testamento, a partir de Moisés, é estabelecido as leis. Nós conhecemos mais os 10 mandamentos. Mas dos 10 mandamentos ramifica outras 620, 600 e poucas regras, 600 e poucos juízos, preceitos. Então Jesus fala, olha, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir as leis. E enquanto existir céu e terra, vai existir lei. Então Jesus, aproveitando isso, entra no assunto das leis. E ele fala aqui sobre 6 leis. 6 leis que eram estabelecidas pelos antepassados e que deveriam ser cumpridas. Logicamente, nós não vamos ter tempo para falar de todas elas. Mas eu quero falar um pouco para você sobre esses versículos, do 21 ao 48. O que acontece nesse grupo de versículos? Jesus se apresenta como um verdadeiro intérprete da lei, contrapondo ou contrastando com a interpretação da lei, que era, no fim das contas, tendenciosas pelos escribas. Então, aqueles judeus, escribas, os fariseus, os mestres da lei, que tinham o domínio das escrituras, eles traduziam e interpretavam a lei de acordo com aquilo que eles conseguiam cumprir.
e não de acordo com a realidade da lei. Por exemplo, eu vou mostrar para você aqui, ó, versículo 21. Jesus fala a respeito da lei sobre o homicídio. Então ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados. E aí ele cita aqui, abre aspas, aí ele diz assim: não matarás. Então foi isso que foi dito pelos antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, não é isso que está escrito? Mas eu lhes digo, que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, o que isso mostra para nós? Que Jesus vem, e ele, aqui nesses versículos, ele cita 6 vezes: ouviu o que foi dito pelos seus antepassados, mas eu lhes digo. Ouviu o que foi dito pelos seus antepassados, mas eu lhes digo. Mostrando o contraponto entre a interpretação da lei e a interpretação de Jesus sobre a lei. Então, nós vemos que a lei dizia sobre fatos que o homem fazia. Então, por exemplo, a lei dizia: se você matar alguém, você vai ser julgado. Jesus chega e diz: eu digo diferente. Eu digo que se você irar-se contra alguém, você já está pecando. Então você percebe a diferença? Para a lei, eu tinha que fazer algo com as minhas mãos. Para a lei, o pecado estava em realizar algo, em fazer algo. Para Jesus, o pecado não está em realizar algo, mas o pecado está no coração do homem. Então, para a lei lá do Antigo Testamento, do Velho Testamento, eu só pecava se eu pegasse uma flecha e tacasse no meu amigo e ele morresse. Eu só pecava se eu pegasse uma espada e cortasse a cabeça do meu inimigo. Eu só pecava se eu pegasse uma faca e enfiasse no coração do meu inimigo. Jesus fala: mas eu lhes digo que se você irar, você já está em pecado. Olha, irar não é algo que você faz. A ira está dentro do seu coração. Então você percebe que com Jesus a questão não é o que você realiza, mas é o que está dentro de você. Olha, eu vou mostrar outro texto. Isso aqui, como eu disse, eu aconselho você depois a ler o texto todo na sua casa. Eu não vou ler o texto todo aqui, porque senão nós vamos nos estender muito. Eu quero que você entenda a ideia. Por exemplo, o versículo 27 é uma segunda lei que Jesus explica, e é a lei sobre o adultério. Então o que ele diz? Vocês ouviram o que foi dito. Essa expressão, vocês ouviram o que foi dito, Jesus está falando sobre o Velho Testamento. E o que ele diz? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. O que significa isso? Eu não posso possuir uma mulher que não seja minha. A mulher não pode possuir um homem que não seja o dela. Isso é adultério. Mas eu lhes digo, agora vem a interpretação de Jesus sobre a lei. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, olha, você percebe? No Velho Testamento, homicídio era eu matar o meu inimigo. Para Jesus, homicídio é eu irar-se contra uma pessoa. Porque o pecado não está no que eu realizo, o pecado está no coração, na intenção do coração. Agora Jesus vai para o adultério. Olha, você não adultera apenas quando você possui a mulher que não é sua. O adultério está em quando você deseja uma mulher que não é sua. Para o Velho Testamento, adultério é o quê? É o combinar, vamos nos encontrar, e lá onde a gente se encontrar, a gente tem intimidade, e a minha mulher não pode saber disso, e seu marido não pode saber disso. Isso é o adultério.
para Jesus, a interpretação de Jesus, tanto que ele fala isso, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, aquele que olhar impuramente já está em adultério. Então quer dizer, a lascívia já é o adultério para Jesus. E você percebe que não tem nada a ver com o que você realiza. Tem a ver com o coração, com os olhos. É interessante por quê? Porque para os cumpridores de lei, para os legalistas, para os fariseus, pecado estava relacionado com aquilo que eu faço. Está relacionado com algo que eu realizo, com uma ação, com uma atitude. Isso para os legalistas, isso para os religiosos. Mas Jesus vem e diz, não, pecado não é só uma realização. O pecado é a intenção do coração. Ele eleva o nível, ele eleva o padrão. Então Jesus está mostrando aqui que a verdadeira justiça do reino deve ser aplicada nas atividades da vida do cotidiano. Não está relacionado com uma coisa que eu faço. Por isso, deixa eu te falar algo muito sério. Eu não devo olhar para uma pessoa que não é cristão, não é convertido, ou não é frequentadora da igreja, e pensar, nossa, coitado, está indo para o inferno. Olha aí, ó, que faz, é um ladrão, é um assassino. Ou, fiquei sabendo que ele traiu a esposa, fiquei sabendo que ela traiu o marido, misericórdia. Olha, deixa eu te falar uma coisa, para Deus, a realização do pecado não muda do desejo do pecado no coração. Porque aquele que olha de forma impura para uma mulher é igual para aquele que se deitou com uma mulher. Ah, então, se eu olhar impuro é melhor eu já deitar? Não, aí nós podemos entrar numa outra conversa sobre a consequência dos seus atos. Mas eu estou dizendo sobre como Jesus olha a questão do pecado e do não pecado, a questão da realização do pecado e da não realização do pecado. Porque o pecado é gerado primeiro internamente. Primeiro eu falo comigo mesmo sobre o desejo do meu coração. E só depois eu realizo. Olha o que mais que a Bíblia diz. Ele fala sobre vingança, por exemplo, no versículo 38. Olha o que ele fala. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Então, se você achava que esse era um ditado popular, não é. É um versículo, é um texto bíblico. Inclusive, esse versículo, olho por olho, dente por dente, está descrito em Êxodo, no capítulo 21, em Levíticos, no capítulo 24, e em Deuteronômios, no capítulo 19. Porque no Velho Testamento era assim, olho por olho, dente por dente. Agora Jesus interpreta da forma correta, porque ele é o intérprete correto, mais correto da palavra e da lei, porque ele cumpriu com todas as leis. O que ele diz? Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe o outro lado. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Então, olha, você percebe que Jesus interpreta elevando o nível. Lá, vocês ouviram dizendo, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo diferente. Se te baterem de um lado, dá o outro. O texto que eu li sobre adultério, acabei não concluindo a leitura,
Mas ele diz assim, põe para mim o versículo 29, capítulo 5, versículo 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Melhor é perder parte do seu corpo do que ser lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, você vê que Jesus aumenta o padrão. O padrão se torna mais alto. Mas sabe outra coisa que eu acho engraçado? Que ao mesmo tempo que Jesus aumenta o padrão, ele não tem expectativa de que esse padrão seja cumprido. Então, por exemplo, ele fala aqui, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu digo que se você olhar impuramente, você já pecou. Se o teu olho te faz pecar, arranque. Se tua mão te faz pecar, corte. Se vierem antigamente, ele fala, seus antepassados diziam, olho por olho, dente por dente. Eu te digo, se te baterem de um lado, dá o outro. Se te roubarem uma túnica, dá a capa também. O padrão é elevado. Mas o padrão é tão elevado que Jesus sabe que o homem não dá conta de cumprir. Ou você já viu algum pastor vindo pregar com um tapa-olho dizendo, eu perdi o olho direito porque um dia eu olhei para uma mulher de forma impura, então eu decidi arrancar o olho. Vocês já viram isso? Você já viu algum pastor pregando só com o cotoquinho das mãos assim? Você já viu alguém desse jeito? Eu nunca vi, até porque você arranca o olho direito, mas fica o esquerdo, não fica? Aí eu não olho mais com olhar impuro para uma mulher com o olho direito, mas olho com o olho esquerdo. Daí se eu arranco os dois olhos, não consigo mais ler a Bíblia para pregar, e daí acabou. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero que você saiba que quando Jesus eleva o padrão, ele não espera do homem que o homem alcance esse padrão, porque o padrão é muito alto. Imagina, uma pessoa vem te roubar, o que você faz? Eu lembro, tem uma tia, que trabalhava, meu tio tinha uma panificadora, e ela é muito medrosa, minha tia, muito medrosa, tem medo de tudo. E um dia ela estava no caixa e o ladrão, entrou os ladrões lá, 2 garotos, veio roubar com a arma, e daí dá o dinheiro do caixa, e ela, ai meu Deus, pelo amor de Deus, e deu. Daí dá o cigarro, daí tinha aquele painel de cigarro e ela foi tirando. Daí ele falou assim, vai mais rápido. Daí ela falou assim, moço, tem vários fardos fechados aqui, você não quer os fardos fechados? Daí ele falou, é verdade, pega aí. Aí ela pôs os fardos, aqueles grandes assim, sabe? Daí ela deu para ele, daí ele falou, agora pega esse. Daí ela, não, mas você falou que só ia pegar esse aqui. Verdade isso, não é mentira. Por quê? Porque não existe, alguém rouba você e você fala, você levou só um celular, eu tenho 2. Você faz isso? O cara vem e fala assim, dá tudo que você tem no bolso. Pelo amor de Deus, toma. É isso aí, e não olha para trás. Peraí, você não pediu do outro bolso. Você faz isso? Ninguém faz isso. Uma pessoa, ontem eu estava numa célula no Tatuquara, e a gente estava saindo, de um churrasco lá, 11h30 da noite, aí passou um cara bêbado assim, o cara bêbado passou, vou resumir, aí o cara chorando, aí, o que foi? Eu não estou achando minha casa e tal, daí pegaram o celular dele, ligaram para a mulher, assim, ajudaram ele, vai por aqui, é assim, 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 aí ele, mas trançando as pernas, daí ele foi para o lado contrário. Aí a gente, vai fazer o quê, Tá bêbado? Daqui a pouco ele voltou de novo. Aí ele olhou para a gente e falou assim, vocês são tudo um bando de... E começou a xingar. Porque vocês tinham que me levar na minha casa, ele falou. Vocês não tinham que mostrar o caminho. E xingou a gente. Aí tinha um irmão que já estava dentro do carro, indo embora, ele voltou e foi para cima do cara, daí ele falou para mim, pastor, graças a Deus que eu sou crente. Mas olha, por pouco o bêbado não apanha dos crentes ali, na hora.
Agora imagina, o cara vem e te dá um tapa no rosto. Aí você fala, ai, bate do outro lado. A pessoa te rouba e você dá outra coisa. O que Jesus está mostrando? Que o padrão dele é elevado ao ponto de quase não ser alcançado. O que Jesus está mostrando é que aqueles homens que cumpriam a lei e acreditavam que por cumprir a lei agradava o Senhor, aquela lei que eles cumpriam era o nível mais baixo da lei. Porque se eles quisessem agradar o Senhor, eles tinham que elevar o nível. Olha o versículo 43, que Jesus fala sobre uma lei, que é a lei sobre o amor dos inimigos. Olha aí na sua Bíblia, ou aqui na projeção, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, aí vem a interpretação de Jesus: amem os seus inimigos. Então, qual que era o padrão da lei? Amar, cadê aqui? Amar o próximo. Jesus fala, amar o próximo não tem valor. O valor está em amar o inimigo. A lei dizia que amar o próximo já era o suficiente para ser aplaudido pelo Senhor. Amar o próximo já era o suficiente para ser aceito pelo Senhor. Amar o próximo já era o suficiente para alcançar um lugar no céu. Mas Jesus eleva o nível e diz o quê? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Quer dizer, que recompensa tem você amar quem te ama? Que recompensa tem você amar quem te trata bem? Não tem recompensa alguma nisso. A recompensa está em amar quem te faz mal, é aí que está a recompensa. Mas quem que põe esse padrão? Cristo. Porque o padrão da lei era eu amar o próximo. Jesus fala, só o próximo é pouco, você tem que amar o inimigo. E orar pelos que te perseguem. Aí ele fala, até os publicanos fazem isso. Quer dizer, você não precisa servir a Deus para fazer isso. Isso é papel do cidadão. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz, até os publicanos fazem isso, ele está dizendo o seguinte, isso é coisa de gente normal. Cidadão normal deve amar o próximo. Cidadão normal deve amar o vizinho. Nós que somos cidadãos do céu, os valores do reino, a proclamação do reino é amar quem me faz mal. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Quer dizer, se eu só cumprimento os iguais a mim, se eu só abraço quem combina comigo, se eu só sento ao lado de quem se parece comigo, de quem é da mesma cor de pele, de quem é do mesmo gênero, de quem é da mesma escolha sexual, qual que é o benefício disso? Até é importante nós tocarmos nesse assunto, sabe por quê? Porque a questão, por exemplo, do homossexualismo é uma questão atual, dos dias atuais. E isso só tende a aumentar. Corre o risco, e não está longe disso acontecer, de entrar um casal de 2 homens de mão dada, que tem filhos adotados, reconhecidos, pela porta do prédio da igreja. Sim ou não? 2 homens de barba, mão dada, e com um filho que eles adotaram. E o menino tem 5 anos que mora com esse casal, que é 2 homens. Ou melhor, que são 2 homens. Só que um é mãe e o outro é pai. Tá, eles entram pela porta do prédio da igreja. Como que você recebe essa família? Como que você recebe esse grupo de pessoas?
Ah, não. Se eles entrarem, eu saio. Mas para quem que é esse lugar? É para os bons? Porque se eu receber os bons, não tem benefício nenhum. Até porque os bons não estão aqui, porque eles são bons o suficiente para estar aqui. Sabe quem que está aqui? Quem entende a necessidade de ser transformado. Se eu não recebo um casal, 2 homens, 2 mulheres, um transexual, e eles não podem sentar aqui, levantar a mão para o céu, chorar, ajoelhar e ir para o encontro, e se eles não podem entrar numa célula, então o que nós estamos fazendo aqui? Você já parou para pensar nisso? Então nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque nós oramos para diminuir isso. Nós queremos que as pessoas tenham revelação da sua identidade, e a sua identidade é a identidade de Cristo, mas aonde elas vão descobrir a identidade delas? Assistindo um programa de televisão? Por programas do governo? Não, elas vão ter revelação ouvindo a palavra. Portanto, se você não pode sentar do lado de um homossexual, de uma mulher que se transvestiu de homem, e de um homem que se transvestiu de mulher, e não tem revelação da sua identidade em Cristo, então isso aqui não é igreja. Quantos entendem o que eu estou falando? Porque é isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. E se você saúda apenas os seus irmãos, o que você está fazendo demais? Se eu reúno com gente igual a mim, então não tenho... Eu estou falando sobre um nicho, um tipo de pessoa. Mas pode entrar aqui também um gótico. Não está em alta, não aparece na televisão. Pode entrar aqui um homem todo de preto, com um cabelo moicano, com uma tatuagem na cabeça de um A de anarquia. E aí, como é que você faz? Ele senta aqui, todo mundo senta para o lado de lá? Porque se não for para esse tipo de gente, eu estou cumprimentando quem? Então, só meus irmãos. Pensa como eu, age como eu, veste como eu visto. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está mostrando. O padrão é elevado. E é tão interessante que ele eleva o padrão tão alto, que é difícil de ser executado esse padrão. Aí é interessante a continuação, ele fala assim, versículo 47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Sabe o que é pagão? Pagão é quem não crê em Deus e crê em qualquer outros deuses. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então Jesus está falando, seja perfeito. É possível ser perfeito? Você consegue ser perfeito? Eu consigo ser perfeito? E você já viu alguém se autodecepando porque não é perfeito? Você já viu alguém colocando a mão direita e pegando uma faca, um machadinho e cortando a mão direita e levantando o resto do que sobra do braço e dando glória a Deus? Glória a Deus que eu estou fazendo o que a Bíblia diz. Você já viu alguém arrancando o próprio olho e segurar o olho e falar, aqui está o meu pecado e assim eu agrado a Deus? Você já viu alguém fazendo isso? Portanto, não é isso que o Senhor quer que você faça para ser perfeito. Como que eu alcanço a perfeição? Eu alcanço a perfeição estando em Cristo. É aí que eu alcanço a perfeição. Eu alcanço a perfeição ouvindo de Cristo. Eu só vou ler mais um versículo. O capítulo 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. É engraçado porque agora Jesus para de falar sobre as leis. Como eu disse, leia depois na sua casa do 21 ao 48. Ele fala sobre 6 leis. Mas no capítulo 6 ele não fala mais das leis. Ele fala sobre a questão de ser espiritual. E eu vou continuar falando sobre isso domingo que vem.
Ele fala sobre uma outra espiritualidade. E ele diz o quê? Não faça as coisas, não faça as suas obras de justiça, está entre parênteses aqui, entre aspas, obra de justiça, porque ninguém tem obra de justiça suficiente, mas ele diz, não faça a sua obra de justiça diante dos outros para serem vistos. Por quê? Porque esse é o padrão do religioso. Ele não faz obra de justiça porque ele quer ser parecido com Cristo, o mais perto da perfeição de Cristo. Ele faz as obras de justiça para ser visto pelos outros e aplaudido pelos outros. Porque para os religiosos é tudo uma questão de ação exterior. É tudo uma questão de atos exteriores. Não é uma questão de coração. Quando Jesus vem e traz a interpretação da lei, segundo Cristo, ele mostra que não é uma questão apenas de ato. Não é uma questão apenas de realizar algo. É uma questão de coração. É uma questão interna. É uma questão de mudança de pensamento, de raciocínio. É uma questão de eu entender que existe pecado e existe a pessoa que peca. O pecado nós condenamos, a pessoa que peca nós amamos. É isso que Jesus está mostrando. Eu não tenho nada contra o dependente químico, eu tenho contra o ato do uso da química, eu tenho contra a química que ele usa. Mas o dependente químico merece ser amado. Eu não tenho nada contra o homossexual, eu tenho contra o ato do homossexual. Então eu separo ato de pessoa. Pessoas são amadas, atos são condenados. Portanto, a pessoa pode vir para o culto, pode participar do corpo, ainda que tenha atos. Por quê? Porque eu amo a pessoa e condeno o ato. E a igreja é para esse tipo de gente. Igreja não é para gente santa. Gente santa já deveria ter subido. Nós nos reunimos aqui todos os domingos porque nós cremos que nós estamos caminhando para a perfeição. E eu caminho para a perfeição não para ser perfeito, eu caminho para a perfeição para parecer com Cristo. E Cristo é amor, Cristo é misericórdia, Cristo é sorriso, Cristo não é depressão, Cristo não é tristeza, Cristo é liberdade, Cristo é paz, Cristo é alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Olha, alegria. Portanto, nós não temos atitudes para ser visto e para ser notado. Porque se as minhas ações forem apenas para ser visto, então a Bíblia diz aqui, vocês não terão nenhuma recompensa no Pai Celestial. E eu quero encerrar com isso, porque a semana que vem nós continuamos. Ele diz, você não terá nenhuma recompensa. Então quer dizer que há uma recompensa. E deixa eu te falar, não há uma recompensa só no céu. Há uma recompensa para você na terra. Há algo bom para você desfrutar na terra. A vida de Deus para você na terra. Portanto, não aceite uma vida deplorável, uma vida miserável, achando que é essa vida que Deus tem para você. Não, Deus tem vida abundante para você. Deus tem vida abundante para mim e para você. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Essa palavra aqui que eu preguei, irmãos, é para você ter revelação de que tipo de cristão que você é. Que tipo de cristão que o Senhor te chama a ser. Porque é péssimo viver uma vida de cristão apenas para ser visto e ser notado. O Senhor não olha as suas realizações, Ele olha o seu coração. Um coração transformado tem atos transformados. Mas atos não significa que transforma coração. A mudança é de dentro para fora, não é de fora para dentro.
Eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, quero orar, Pai, para que o Senhor traga revelação a nós, de que o Senhor não olha para nós esperando ações exteriores, realizações exteriores, mas o Senhor olha para nós, Pai, esperando uma transformação de dentro para fora. É o coração que o Senhor espera, Pai. Tu és bom.